Então vamos falar de trem de pouso. O que são trem de pouso, né? Trem de pouso são aquelas rodas que a gente tem aqui debaixo do avião, né? Então isso aqui é o trem de pouso, né? Essas rodas aqui são o trem de pouso. Quais são as funções dessa roda? Muito simples. As funções dessa roda são apoiar o avião no chão, tá certo? Controlar o avião no chão. Essa que é a função do trem de pouso. Apoiar a aeronave no chão ou controlar o avião no chão. No caso dos helicópteros, eles têm o que a gente chama de esqui, que nós vamos falar na aula 3 de teoria de voo sobre os esquis, né? Mas os helicópteros também podem ter rodinhas, podem ter trem de pouso, que retrátil geralmente, tá? Se for fixo, geralmente nós estamos falando aí de esquis no helicóptero, tá? Mas se for retrátil, geralmente nós estamos falando de trem de pouso. Então vale você de helicóptero estudar, mesmo considerando os exemplos aqui em avião, tá bom? Então o trem de pouso nada mais é do que isso. No caso dos helicópteros podem ser os esquis, que nós vamos ver na aula 3, mas no avião são essas rodinhas que apoiam o avião no chão e também tem como função deixar com que eles sejam manobráveis no chão, beleza? Que eles sejam taxiáveis, né? Que eles possam, toda vez que a gente anda com um avião no chão, ou até mesmo com um helicóptero, é um voo um pouquinho mais fora aqui do chão, a gente fala que é taxiar, ok? Taxiar o avião ou taxiar o helicóptero. Os trens de pouso são classificados quanto ao meio de operação, quanto à quantidade de pista, quanto à mobilidade e quanto à posição. Então é assim que a gente classifica os trens de pouso. Vamos observar aqui quanto ao meio de operação. Aonde esse trem de pouso opera? Ele pode ser um hidroplano, aquela aeronave que opera somente na água, deixei esse exemplo aqui. Então, ao invés de os trens de pouso deles são flutuadores, que fazem o avião flutuar na água, tudo bem? Esses são os hidroplanos. Nós temos os aviões terrestres, são aqueles que eu mostrei, que pousam na terra, normal, em pistas pavimentadas, de grama, etc. e tal. E temos aqueles que são os anfíbios. Anfíbios são aqueles que pousam tanto na terra quanto na água, né? É o que usa em biologia, né? Anfíbio vive na terra e vive na água, né? Então vamos imaginar que nesses flutuadores tenham rodinhas aqui que permitam que este avião aqui pouse também na terra. Então esse avião vai ser anfíbio, ele pousa na água ou na terra. Esse caso não é, então esse caso é somente hidroplano. Esse avião é hidroplano, é somente no mar, então somente na água, portanto hidroplano. Terrestre, somente na terra, anfíbio, terra e água, tudo bem? Então aviões que operam somente no mar, somente na água são hidroplanos, somente na terra são terrestres e na água ou na terra são aviões anfíbios. É assim que a gente classifica os trens de pouso em relação ao meio de operação, ou seja, aonde eles operam. Quanto à quantidade de pista, a gente tem 3 categorias: VTOL, STOL, CTOL. Esse STOL não é aquele que a gente aprende lá em teoria de voo, tá bom? VTOL significa Vertical Takeoff and Landing. Helicópteros têm trens de pouso VTOL. Eles decolam e pousam Vertical Takeoff and Landing. É pouso e decolagem vertical. Então, vertical, VTOL. Vertical Takeoff and Landing. Helicópteros, os trens de pouso dele, independente de qual seja, classifica-se como VTOL. STOL, Short Takeoff and Landing. Significa que o avião pousa e decola em pouca pista, né? Rapidinho já decolou, no pouso rapidinho ele já parou. Short Takeoff and Landing. Até 200 metros de pista para decolagem ou para pouso, a gente diz que o avião é STOL. Short Takeoff and Landing, ou seja, decola e pousa em pista short, em pista curta. E Conventional Takeoff and Landing. Pousos e decolagens convencionais. Se o avião leva mais do que 200 metros para decolar ou precisa de mais do que 200 metros para pousar, a gente tem um avião CTOL, Conventional Takeoff and Landing. Então, dependendo da forma com que aquele avião pousa, a gente vai classificar quanto à quantidade de pista que ele usa. Se for um helicóptero, será um VTOL, Vertical Takeoff and Landing, ou seja, na vertical, não usa nada de pista. Ele decola e pousa na vertical. 0 pista. STOL, Short Takeoff and Landing, pouca pista, até 200 metros de pista para decolar e para pousar. Conventional Takeoff and Landing, mais de 200 metros de pista para decolar ou para pousar. Beleza?
Vamos prosseguindo aqui com já falamos de meio de operação, quantidade, mobilidade. Nós temos o trem de pouso fixo, escamoteável e retrátil. O trem de pouso fixo é esse caso aqui, ó. Esse trem de pouso fica lá. Eu não tenho como recolher esse trem de pouso em voo, porque em voo o trem de pouso gera um arrasto, e um arrasto bastante razoável, né? Então é muito interessante que a gente recolha esse trem de pouso em voo para tirar o arrasto, diminuir o consumo, permitir que o meu avião voe mais rápido. Então, quanto a mobilidade do trem de pouso, eu posso dizer que ele é fixo. Ou seja, qual a mobilidade desse trem de pouso? Fixo. A gente chama isso também, popularmente, de canela dura, né? É duro, não recolhe, beleza? Nós temos o trem escamoteável e o trem retrátil. Bom, eu tenho essa questão aqui, fixo, né? Não mexe, fixo, acabou. Bom, se mexer, ele pode ser ou escamoteável ou retrátil. Então, o trem é fixo, beleza, canela dura, não tem como recolher em voo, ele fica travadinho lá. E eu tenho aqueles que são comandáveis, que são móveis. Esses que são móveis podem se classificar em escamoteável ou retrátil. Escamoteável, quando a gente recolhe o trem de pouso e ele entra na estrutura e não fica mais aparente. Aqui ele está aparente, mas ele está dentro da estrutura. Então, esse caso aqui é um trem de pouso escamoteável. Ele entrou aqui na barriga do avião e ó, ficou lá dentro, quietinho, não aparece nada. Esse é um trem escamoteável. Agora a gente pode ter um trem retrátil, que é o caso desse nosso Douglas DC-3, aonde o trem está recolhido aqui, ó, mas metadezinha da rodinha está aqui para fora. Esse trem não recolhe, mas esses dois aqui recolheram e metade da roda está para fora. Gente, já é uma ajuda, já melhora em relação ao arrasto, né? Já diminui o consumo, já permite voar mais rápido, mas é óbvio que é melhor que essa roda entrasse inteira na fuselagem igual essa aqui e não gerasse arrasto nenhum. Então, o trem escamoteável é melhor do que o trem retrátil, mas por algum requisito de projeto, o DC-3 tem um trem retrátil, porque um pedacinho da roda fica para fora. Esse avião aqui, que deve ser um Boeing, qualquer coisa aqui, deve ser um 737, alguma coisa assim, ele tem um trem escamoteável, porque ele recolhe 100%, nada fica à mostra, eu reduzo 100% o arrasto do trem de pouso, porque afinal eu tirei ele, né, do ar que está batendo nele. Beleza? Então, quanto ao meio de operação, classificamos os aviões como hidroplanos, terrestres ou anfíbios. Quanto à quantidade de pista, classificamos eles como VTOL, STOL ou CTOL. Vertical Takeoff and Landing, no caso dos helicópteros, STOL, Short Takeoff and Landing, no caso dos aviões que decolam ou pousam com menos de 200 metros, e no caso do CTOL, no caso daqueles aviões que precisam de mais de 200 metros para pousar ou decolar, Conventional Takeoff and Landing. Quanto à mobilidade, pode ser o canela dura, trem fixo, não é móvel, e pode ser móvel. Se for móvel, ou vai ser escamoteável, quando 100% da roda entra para dentro da estrutura, ou retrátil, quando parte da roda entra para dentro da estrutura e parte fica para fora. Beleza? Tranquilo, gente? Sem nenhum problema? Acho que vocês pegaram isso aí. Vamos ver a última classificação, que é quanto à posição da roda. Então, a classificação quanto à posição da roda. Pode ser triciclo ou pode ser convencional. Então, triciclo é quando a gente tem o trem de pouso principal, gente, é sempre esse aqui que está debaixo da asa, mais ou menos. E o trem de pouso auxiliar é a outra rodinha. Então, o trem de pouso principal vai estar sempre aqui mais ou menos debaixo da asa. Pode estar um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, mas vai estar mais ou menos debaixo da asa. E aí nós temos duas posições possíveis para o trem de pouso auxiliar. No nariz ou lá atrás. No nariz ou na cauda, tá? Quando esse trem de pouso auxiliar estiver no nariz, nós vamos chamar esse avião de triciclo. Então, esse avião aqui é um triciclo, ok? Quando o trem de pouso auxiliar estiver lá atrás na cauda, nós vamos chamar de avião convencional, ok? Quando o trem de pouso auxiliar estiver lá atrás na cauda, a gente chama isso aqui de bequilha, ok? E quando o trem de pouso estiver
lá no nariz, além do avião ser um triciclo, nós vamos chamar o trem de pouso auxiliar de trem de nariz. Tudo bem? Então, em ambos os casos, esse aqui é o trem principal, esse aqui é o trem auxiliar. Esse aqui é o trem principal, esse aqui é o trem auxiliar. Em ambos os casos. Bom, o trem auxiliar está no nariz, logo esse avião é um triciclo, logo o trem auxiliar eu vou chamar de trem de nariz. O trem auxiliar está na cauda, logo esse avião é convencional, logo eu vou chamar esse trem auxiliar de bequilha. Existem literaturas que chamam este trem de pouso auxiliar quando está no nariz de triquilha. Então chamam bequilha quando está na cauda, triquilha quando está no nariz. Eu não encontrei nenhum embasamento, até estava conversando com algumas pessoas a esse respeito, desse termo triquilha, né? Não encontrei um embasamento assim que me convencesse desse termo, muito embora ele é usual no meio aeronáutico. Não é raro você ouvir alguém falar, olha, deu um problema na triquilha, você já sabe que é um trem, que é uma aeronave triciclo, né? Porque a triquilha só existe aqui, e aí você já sabe que está falando do trem auxiliar ou do trem de nariz, né? Agora, bequilha, sim, bequilha é um termo que é realmente embasado, que eu conheço a base e ele existe. Então, se alguém te falar, olha, deu um pau na bequilha do avião, você já sabe que é um avião convencional e que a bequilha está lá atrás na cauda. Tudo bem? Então, isso é muito importante que você entenda, tá? E eu tô falando aqui de triquilha porque pode ser, não acho que vai cair na tua banca porque eu não vi esse termo no manual da ANAC, mas em conversas aí com pilotos e tudo mais, alguém pode falar triquilha, tá? Então, de novo, o trem de pouso principal fica mais ou menos próximo da asa, né? Na altura da asa ali na fuselagem, né? Olha aqui. A asa tá aqui, o trem tá mais ou menos aqui. Beleza. Então, o trem principal. Se o trem auxiliar estiver no nariz, o avião será triciclo, eu vou chamar esse trem de nariz ou ainda de triquilha. Se o trem auxiliar estiver na cauda, eu vou chamar esse avião de convencional e esse trem auxiliar eu chamarei de bequilha. É incorreto dizer, deu pau no trem auxiliar? Não, não é. Mas a gente costuma dizer, deu pau na bequilha. Ok? Então, dependendo se o avião for triciclo ou convencional, muda o nome do trem auxiliar. Mas trem auxiliar é sempre trem auxiliar. Trem auxiliar, mesma coisa em qualquer caso. Se for convencional, trem auxiliar vamos chamar de bequilha. Se for triciclo, o trem auxiliar nós vamos chamar de trem de nariz ou triquilha. Ok? Vamos prosseguindo ainda em trem de pouso.